Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, trago a você neste momento a última parte. Estamos agora encerrando o estudo e leitura, reflexão passo a passo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas desde já, vamos estar sempre buscando orar, ler e cultivar o hábito de buscar esta linda e importante obra da doutrina espírita. Item 5, aqui do capítulo 28, coletânea de preces espíritas que finaliza o Evangelho segundo o Espiritismo. Preces pelos doentes e obsidiados, composta de duas orações, pelos doentes e pelos obsidiados. Vamos então, pelos doentes. 77, Prefácio. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrestre. Elas são inerentes à imperfeição da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de todos os gêneros semeiam em nós germes malsãos, frequentemente hereditários. Nos mundos mais avançados, física ou moralmente, o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades. E o corpo não é minado surdamente pela devastação das paixões, capítulo 3, número 9. É preciso, pois, resignar-se em suportar as consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que tenhamos mérito de trocá-lo. Isso não deve nos impedir a espera do mérito, de fazer o que depende de nós para melhorar nossa posição atual. Mas se, malgrado os nossos esforços, a isso não podemos chegar, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação nossos males passageiros. Se Deus não tivesse querido que os sofrimentos corporais fossem dissipados ou abrandados em certos casos, não teria colocado os meios curativos à nossa disposição. Sua previdente solicitude a esse respeito, de acordo com o instinto de conservação, indica que é nosso dever procurá-los e aplicá-los. Ao lado da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos fez conhecer o poder da ação fluídica. Depois, o Espiritismo veio nos revelar uma outra força na mediunidade curadora e a influência da prece. Ver capítulo 26, a notícia sobre a mediunidade de cura. 78, prece. Para o doente pronunciar: Senhor, sois todo justiça, a doença vos aprouve me enviar. Devo a merecer, pois não fazeis sofrer jamais sem causa. Eu me entrego para a minha cura, a vossa infinita misericórdia. Se vos apraz restituir-me a saúde, que o vosso santo nome seja bendito. Se ao contrário devo ainda sofrer, que ele seja bendito da mesma forma. Eu me submeto sem murmurar aos vossos divinos decretos, porque tudo o que fazeis não pode ter por finalidade senão o bem das vossas criaturas. Fazei, ó meu Deus, que esta doença seja para mim uma advertência salutar, e me leve a meditar sobre mim mesmo. Aceito-a como uma expiação do passado, e como uma prova para a minha fé, e a minha submissão à vossa santa vontade. Ver prece número 40. 79, prece pelo doente. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis, e em vossa sabedoria acreditastes dever afligir, e pronunciamos o nome. Pela doença, o nome da pessoa. Lançai, eu vos suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos, e dignai-vos pôr-lhe um fim. Bons espíritos, ministros de Todo-Poderoso, secundai, eu vos peço, meu desejo de aliviá-lo, dirigi meu pensamento, a fim de que ele vá derramar um bálsamo salutar sobre o meu corpo e consolação em sua alma. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhe a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto das suas provas. Ver prece número 57. 80, prece.
para ser pronunciada pelo médium curador. Meu Deus, se dignais servir-vos de mim, indigno que sou, eu posso curar esse sofrimento, se tal é a vossa vontade. Porque tenho em vós, mas sem vós, tenho fé em vós, mas sem vós, eu não posso nada. Permiti aos bons espíritos me penetrarem com o seu fluido salutar, a fim de que o transmita a este doente e afastar de mim todo pensamento de orgulho e de egoísmo, que poderia alterar-lhe a pureza. Agora, pelos obsidiados. 81, prefácio. A obsessão é a ação persistente de um mau espírito que o mau espírito exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades medianímicas. Na mediunidade escrevente, traduz-se pela obstinação de um espírito em se manifestar com exceção de todos os outros. Os maus espíritos pululam ao redor da terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos dos quais a humanidade é o alvo neste mundo. A obsessão, como as doenças e todas as tribulações da vida, deve, pois, ser considerada como uma prova ou uma expiação e se aceita como tal. Da mesma forma que as doenças são o resultado de imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores. A obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que o expõe a um mau espírito. A uma causa física se opõe uma força física. A uma causa moral é preciso opor uma força moral. Para se preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir da obsessão, é preciso fortalecer a alma. Daí, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar pela sua melhoria, o que basta, o mais frequentemente, para aliviá-lo do obsessor. Sem o socorro de pessoas estranhas, esse socorro seria necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque então o paciente perde por vezes a sua vontade e o seu livre-arbítrio. A obsessão é quase sempre o resultado de uma vingança exercida por um espírito e que, o mais frequentemente, tem a sua origem nas relações que o obsidiado teve com ele numa precedente existência. Ver capítulo 10, número 6, capítulo 12, número 5 e 6. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado está como envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que é preciso desembaraçá-lo. Ora, um mau fluido não pode ser repelido por um mau fluido, por uma ação idêntica à do médium curador nos casos de doenças. É preciso expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor, que produza, de alguma sorte, o efeito de um reativo. Essa é a ação mecânica, mas que não basta. É preciso também, sobretudo, agir sobre o ser inteligente, com o qual é preciso ter o direito de falar com autoridade, e essa autoridade não é dada senão pela superioridade moral. Quanto mais esta é grande e maior é a autoridade. Ainda não é tudo. Para assegurar a libertação é preciso levar o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios. É preciso fazer nascer nele o arrependimento e o desejo do bem. Com a ajuda de instruções habilmente dirigidas nas evocações particulares feitas com vistas à sua educação moral, então pode-se ter a dupla satisfação de livrar um encarnado e converter um espírito imperfeito. A tarefa se torna mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, traz seu concurso de vontade de prece. Não ocorre assim quando este, seduzido pelo espírito enganador, ilude-se com as qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que este último mergulha, porque
Então, longe de secundar, ele repele toda assistência. É o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde do que a subjugação mais violenta. O Livro dos Médiuns, capítulo 23. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar para agir contra o espírito obsessor. 82. Prece, para ser pronunciada pelo obsidiado. Meu Deus, permiti aos bons espíritos livrar-me do espírito malfazejo que está ligado a mim. Se é uma vingança que exerce por injustiças, que eu terei feito outrora para com ele, vós o permitis, meu Deus, para a minha punição, e eu suporto a consequência da minha falta. Possa o meu arrependimento merecer vosso perdão e minha libertação. Mas, qualquer que seja seu motivo, peço para ele a vossa misericórdia. Dignai-vos facilitar-lhe o caminho do progresso, que o desviará do pensamento de fazer o mal. Possa eu, de minha parte, retribuindo o mal com o bem, conduzi-lo a melhores sentimentos. Mas eu sei, ó meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam acessível às influências dos espíritos imperfeitos. Dai-me a luz necessária para reconhecê-las. Combatei, sobretudo em mim, o orgulho que me cega sobre os meus defeitos, qual não deve ser a minha indignidade, uma vez que um ser malfazejo pode me senhorear. Fazei, ó meu Deus, que esse revés para minha vaidade me sirva de lição para o futuro, que ele me fortaleça na resolução que tomo de me depurar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de opor de hoje em diante uma barreira às más influências. Senhor, dai-me a força de suportar esta prova com paciência e resignação. Eu compreendo que, como todas as outras provas, ela deve ajudar o meu adiantamento, se não perder-lhe o fruto com seus murmúrios, uma vez que me fornece ocasião de mostrar a minha submissão e de exercer uma caridade para com um irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. Capítulo 12, número 5 e 6, capítulo 28, número 15 e seguintes, 46 e 47. 83. Prece. Para o obsidiado. Deus Todo-Poderoso, dignai-vos dar-me o poder de libertar, e aí pronunciamos o nome da pessoa, do espírito que o obsidia. Se entra em vossos desígnios por termo a essa prova, concedei-me a graça de falar a esse espírito com autoridade. Bons espíritos que me assistis, e vós, seu anjo guardião, prestai-me vosso concurso, ajudai-me a desembaraçá-lo do fluido impuro com o qual está envolvido. Em nome de Deus Todo-Poderoso, eu abjuro o espírito malfazejo que o atormenta a se retirar. 84. Prece. Para o espírito obsessor. Deus infinitamente bom, implora a vossa misericórdia para o espírito que obsidia, e pronunciamos o nome da pessoa. Fazei-o entrever as divinas claridades, a fim de que ele veja o falso caminho em que está empenhado. Bons espíritos, ajudai-me a fazê-lo compreender que tem tudo a perder fazendo o mal e tudo a ganhar fazendo o bem. Espírito, que vos comprazeis em atormentar, e pronunciamos o nome, escutai-me porque eu vos falo em nome de Deus. Se quiserdes refletir, compreendeis que o mal não pode se opor ao bem, e que não podeis ser mais forte do que Deus e os bons espíritos. Eles poderiam preservar, e aí pronunciamos o nome da pessoa, de todo o golpe da vossa parte. Se não o fizeram, foi porque ele ou ela tinham uma prova a suportar. Mas quando essa prova tiver acabado, vos tirarão toda a ação sobre ele. O mal que lhe tendes feito, em lugar de prejudicá-lo, servirá para o seu adiantamento, e com isso não será senão mais feliz. Assim, vossa maldade terá sido uma pura perda para vós e reverterá contra vós. Deus, que é todo-poderoso, e os espíritos superiores, seus servidores, que são mais poderosos do que vós, poderão, pois, por isso, por fim a essa obsessão, quando o quiserem. E vossa tenacidade se quebrará diante dessa suprema autoridade, mas se pelo mesmo
mas se pelo fato de que Deus é bom, Ele quer vos deixar o mérito de cessá-la, de vossa própria vontade. É uma moratória que vos é concedida. Se não aproveitais, sofrereis as suas deploráveis consequências. Grandes castigos e cruéis sofrimentos vos esperam. Sereis forçado a implorar a piedade e as preces da vossa vítima, que já vos perdoa e ora por vós, o que é um grande mérito aos olhos de Deus e apressará a sua libertação. Refleti, pois, enquanto é tempo ainda, porque a justiça de Deus se abaterá sobre vós, como sobre todos os espíritos rebeldes. Pensai que o mal que fizestes, nesse momento terá forçosamente um fim, enquanto que, se persistis no vosso endurecimento, vossos sofrimentos irão aumentando sem cessar. Quando estáveis sobre a terra, não teríeis achado estúpido sacrificar um grande bem por pequena satisfação de um momento? Ocorre o mesmo agora que sois espírito, que ganhais com o que fizeis. Ó triste poder de atormentar alguém, o que não vos impede de ser infeliz. O que quer que possais dizer, vos tornará mais infeliz ainda. Ao lado disso, vede o que perdeis, olhai os bons espíritos que vos cercam, e vede se sua sorte não é preferível à vossa. A felicidade que eles gozam será vós quinhão quando quiserdes. O que é preciso para isso? Implorar a Deus e fazer o bem, em lugar de fazer o mal. Eu sei que não podereis vos transformar de repente, mas Deus não pede o impossível. O que Ele quer é a boa vontade. Experimentai, pois, e nós vos ajudaremos. Fazei com que logo possamos dizer por vós a preces pelos espíritos arrependidos. Número 73. E não mais vos situar entre os maus espíritos, até que possais estar entre os bons. Ver também número 75, a prece pelos espíritos endurecidos. Nota: a cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Ela exige também tato e habilidade para conduzir ao bem espíritos frequentemente muito perversos, endurecidos e astuciosos. Porque há rebeldes em último grau, na maioria dos casos, é preciso se guiar segundo as circunstâncias, mas, qualquer que seja o caráter do espírito, é um fato certo que não se obtém nada pela violência ou pela ameaça. Toda a influência está na ascendência moral. Uma outra verdade igualmente constatada pela experiência, assim como pela lógica, é a completa ineficácia de exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou sinais materiais quaisquer. A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e requer, por vezes, um tratamento simultâneo ou consecutivo, seja magnético, seja médico, para restabelecer o organismo. A causa estando destruída, resta combater os efeitos. Ver o Livro dos Médiuns, capítulo 23 da Obsessão. Revista Espírita, fevereiro e março de 1864, abril de 1865, exemplos de curas de obsessões. Então, aqui nós finalizamos o estudo de Evangelho segundo o Espiritismo, leitura e reflexão passo a passo. Mas aconselhamos a estarmos sempre em leitura, sempre numa constante busca e reflexão. Enquanto as preces pelos doentes vêm nos mostrar a necessidade de uma transformação, de uma reforma íntima e de uma mudança de posição e de atitude. As preces pelos obsidiados, de igual maneira, nos mostram isso. Se alguém busca a vingança, é porque temos uma ligação, se não nesta encarnação, mas anteriormente com esse espírito, ou seja quanto tempo atrás for. E esta pessoa ainda não conseguiu se desvincular disso e nos perdoar. É um momento, independente de tudo, de buscarmos fortalecer a oração, fortalecer cada vez mais o bem,
recíproco, o amor entre todos nós, que possa ser fortalecido e buscado na luz, no amor e no carinho, hoje, agora e para sempre. Eu sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.